Comprei meu primeiro apartamento na planta e hoje eu vim falar para vocês como foi todo o processo para quem quer começar, investir, né? Tá pensando em juntar dinheiro para comprar um apartamento e não sabe por onde começar. Hoje eu vou contar todo o meu processo, como foi essa jornada. Mas antes de começar, já segue, salva esse vídeo, comenta, deixa nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui pro perfil. E vou deixar meu Instagram também, caso queira acompanhar toda minha jornada. Então, vamos pro vídeo! Oiê, eu sou a Rê, tenho 29 anos agora. Eu comprei um apartamento com 27 anos em 2024, né? Ou já tinha feito 27 anos. Comprei em 2024. E vou falar um pouquinho como foi minha compra desse apartamento antes de vocês pensarem em comprar um apartamento. Então, gente, como todo mundo, muita gente que pensa em comprar um apartamento não tem reserva, não tem nada. E às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. E quando eu fui comprar esse apartamento, eu não tinha reserva nenhuma. Para não dizer que eu não tinha, eu tinha R$ 2.000 na conta. Sim, gente. E certo momento eu tava passando no shopping, né? E vi um negócio de que vende casa também, que é tipo MRV. E eu passei lá e cheguei a parar, né? Aí eu deixei meu número. Eu disse, eu tô com o nome sujo. Eu tava com o nome sujo. E essa conta ainda tá lá. Eu disse assim, não, vou parar aqui, mas não vai ser aprovado por conta que eu tô com o nome sujo, né? E o que aconteceu? Eu parei e deixei meu contato. E no dia seguinte, ligaram pra mim, dizendo bem assim, Renata, tem como vir aqui por conta que você foi aprovado um financiamento pra você. Eu disse, não é possível. Como assim? E foi quando cheguei lá, fui nesse local, e eles perguntaram como se eu morava sozinha, tudo certinho, né? Pra ver qual era a melhor opção pra mim, tá comprando. Aí tem a opção de casa, só que essa opção de casa, pelo que eu vi, ele era muito longe, e são casas que, tipo, é Minha Casa Minha Vida, né? São muito longe e não dava pra mim, eu que sou uma pessoa que mora sozinha, né? Que não vem com nem nada. Eu disse, não, essa opção não dá pra mim, também ia ficar muito pensando muito alta. Então, o que eu acabei escolhendo? Um MRV que estava começando a construir. Na verdade, já tinha começado. Perto do centro, aqui da cidade, perto do aeroporto. E eu peguei e disse bem assim, não, essa daí, como é a melhor pessoa e tudo mais. Quando eu fui olhar, a Caixa disponibilizou 160 mil, ou foi 149 mil, uma coisa assim. Foi nessa base. Pra mim, a carta de crédito, né? E só que o apartamento custava 210 mil. E eu descobri, quando você é seu primeiro financiamento, você consegue comprar um apartamento sem dar nenhuma entrada. Você consegue parcelar a entrada. Pelo fato de ser seu primeiro financiamento. A partir do segundo, parece que você não consegue. E eu não sabia. E eu fiquei muitos anos tentando juntar a entrada. E nunca dava certo, porque sempre acontece mil imprevisto, né? Juntar a entrada. E foi quando eu descobri que podia parcelar a entrada. Aí eu cheguei lá, né? Fui deu certo, deu aprovado. Eu mandei meu extrato bancário, vou deixar aqui no lado. Como eu não trabalho carteira assinada, eu trabalho com live, então o que eu forneci? Extrato bancário, eles pediram FGTS, os dados, mesmo não tendo carteira assinada. Aí eu dei FGTS, comprovante de residência. A identidade, CPF, se eu não me engano, foi isso, que os dados que eu forneci, né? Se eu não me engano. Ah, eu dei tudo certinho e marcaram o dia para eu poder ir lá na MRV. Aí eu fui lá, né? Era um pouquinho longe até a MRV. E eu cheguei lá. Quando fui lá falar com o gerente e tal, eles mostraram várias opções que tinha também em Cuiabá. Só que lá ia demorar mais tempo para entregar o apartamento, era um pouquinho mais caro.
E não dava pra mim, e não ia, parece que não cobria, o que foi aprovado pra mim não cobria. Então eu escolhi esse que não tinha piscina, né? Mas tem parquinho, tem outras coisas, só não tem piscina. Então aí eu disse, não, eu vou querer esse mesmo. Disseram que ia ficar pronto em 6 meses, demoraram um ano pra ficar pronto. Só que uma coisa que claro, eles falam antes de comprar, que você vai ter que pagar o juro de obra. Você paga o juro de obra a partir do próximo ano. Tipo assim, se eu comprei no início do ano, não, final do ano, então eu comecei a pagar 2 meses depois que eu terminei de pagar a entrada. Por que a entrada? A entrada, tipo assim, você parcela a entrada, tudo certinho. Só que ele pede digamos, um adiantamento, um sinal. E eu dei R$ 2.500 de sinal. Mas de R$ 2.500 eu consegui parcelar. Eu ficou 1.500, uma parada de 1.500, e ficou duas passadas de 500. Beleza. Aí eu parcelei. Quando eu terminei de pagar esse sinal, o primeiro de 500 você paga na hora. Foi quando eu comecei a pagar o juro de obra. Falaram que esse juro de obra não vai passar do valor do seu financiamento. Mentira. Passa sim. Meu juro de obra, eu lembro até hoje que chegou a passar de R$ 900. Depois ele abaixou e ficou só nos 700, por conta que eu comprei já no final da obra. Então, pelo fato de eu ter comprado no final da obra, já praticamente, ele não subiu muito. Mas se ele comprar no início da obra, ele chega a passar sim do valor do seu financiamento e chega a passar de mais de R$ 1.000. O meu não chegou, graças a Deus. Aí eu fiquei pagando durante um ano esse juro de obra. A entrada, o restante ficou 50 mil dividido em 42 vezes, que foi a entrada que você pode parcelar, só que ficou um pouquinho alta. Ficou em torno de 1.180 mais ou menos a parcela da entrada. Então aí você comprou o apartamento sozinha. Aí junta o valor do apartamento, mais o juro de obra que você não esperava passar, né? Passada do seu valor, que chegou a 900. Aí junta 1.100 e pouquinho, mais 900 e pouco, e já dá 2.100 mais ou menos, né? Beleza. Aí uma coisa que você tem que pagar quando você compra. Então o ideal é você sempre ter uma reserva antes de comprar. Eu fui a sorteada de não precisar pagar, que é tipo um seguro. Esse seguro é tipo assim, ele é caso aconteça alguma coisa na obra e tal, o compartimento, né, você tá assegurada. E outra coisa, aí eu fui sorteada, custava R$ 900 para você assinar esse documento da Caixa. Para comprovar que o apartamento é seu, passar pro seu nome, você precisava desse seguro. Outra coisa que também acontece, que eles não falam. Quando chega, você compra o apartamento 5 meses depois, você vai vir uma bolada de R$ 8.000 pra você pagar. Por que R$ 8.000? Isso eu não sabia. Por conta que ele teve, que é a escritura da casa, do apartamento. Tem, eu vou deixar aqui o nome certinho, mas parece que é escritura do apartamento, IPT, alguma coisa. Vou deixar escrito aqui. Ela tive que pagar, que dentro de 8.000, que foi a entrada, juro de obra e essa outra documentação. Aí foram uma lapa de R$ 8.000, mais ou menos, que eu tive que pagar. O documento eu não precisei pagar porque eu fui sorteada desse seguro, por conta que eu também não tinha, eu disse assim, agora eu tenho que conseguir esses R$ 900. E eu não tinha. Primeiro a Caixa começou a querer negar o apartamento, depois que eu já tava pagando a minha RV, já tinha pagado uns quase R$ 2.000 pra minha RV, queria negar. Só que eu tive que mandar o extrato de novo e tudo mais e foi aprovado. Deu tudo certo. Aí quando foi pra pagar, eles falaram assim: não precisa pagar que você foi sorteada. Eu disse, graças a Deus, porque eu não tinha esse dinheiro. Aí eu fui sorteada e começou a rolar, né? Aí quando chegou em março, logo no dia do meu aniversário, tinha uma lapa lá de juros de obra, 800 e poucos reais já. Maior do que meu financiamento de R$ 700. 800 e poucos reais.
mais outras taxas lá. Então deu um total de quase 8 mil reais. Mas bem assim, agora pronto. Só que sei que eu fazia live, fiz tanta live, tanta live, tanta live. Teve amigos meus que me ajudaram. O pessoal foi me ajudando e eu consegui dar conta de pagar, né? Graças a Deus. E por isso eu digo, sempre é bom ter alguma reserva. Eu meti a louca, eu tava saindo no shopping e resolvi comprar um apartamento aleatoriamente e sem pensar, né? Mas, tipo, eu não me arrependo hoje. E quando você compra também na MRV, eles não entregam com cerâmica, eles avisaram tudo mais, mas, pô, eles não entregam nem com contrapiso. Você tem que fazer um contrapiso para poder colocar a cerâmica. Então, a lapa da soleira para você tentar igualar para colocar a, a cerâmica. É bastante. Então, tô falando umas coisas que aconteceram, né? Quando eu comprei meu apartamento, para caso vocês queiram comprar, para poder ficar ciente mais ou menos do que pode acontecer, ou o que acontece. Costuma acontecer, né? Mas vou deixar tudo certinho. Que foi precisado, o que eu precisei, né? Fazer. Mas é isso, gente. Eu vou fazer a parte 2 como tá sendo o meu processo, para poder dar mudança, né? A outra coisa, quando você vai assinar na caixa, ele vai fazer várias perguntas para ver se realmente deve aprovar ou não. E ele deixa você no medo e você tem que estar lá bem confiante, né? Por conta que às vezes eu não sabia, eu fiquei ansiosa. Aí eu fiquei tipo assim, com medo, que deu aquele medo, tipo assim, vou perder um apartamento que já tô pagando. E não deu, não aconteceu. E sobre também a questão do juro de obra, você não recebe depois o juro de obra de volta. O que eu entendi de juro de obra, ele divide o valor pela quantidade da sua obra, né? E você vai pagando esse valor mensalmente conforme a obra vai avançando. Quando chegar no final, ele muda por financiamento. Você começa a pagar o financiamento, o juro de obra acaba. Só que esse valor não volta para você e nem desconta no valor das suas prestações do financiamento, não descontam. Só que se a corretora chegar a atrasar na entrega da obra, você recebe uma indenização, porque você está pagando juro de obra. Só que se entregar certinho, você não recebe nada. Isso que eu fiquei sabendo. E o meu, no final do até o final do processo, chegou a pagar 2.100 mais ou menos, todo mês, para uma pessoa que mora sozinha, tipo um CLT, dependendo do trabalho de CLT, não consegue pagar 2.000 e poucos, porque você recebe o salário, pode ser que dê para pagar só com o salário e você passa fogo o resto do mês, né? Ou, ou nem chega ao valor de pagar, né? Não, tem que fazer outras coisas para completar. E para fazer bico para completar, você não vai dormir nunca. E hoje em dia, agora que entregou a obra e tudo mais, eu tô pagando R$ 2.300. Tá alto, eu tô com 3 parcelas atrasadas. E você não pode atrasar 3, porque você pode correr risco de pegar, né? Só que, como eu tô gravidinha, eu fiquei sem trabalhar, então isso fez acumular. Mas hoje em dia eu tô pagando R$ 2.300 do apartamento. Foi o máximo que chegou, né? E a tendência é abaixar e não subir mais. Mas é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Depois eu vou falar um pouco da parte 2, como está sendo o processo de colocar a cerâmica, como é toda essa documentação e tudo mais do que precisa, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Fui!